e hoje nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Você que está com o livro, acompanhe a leitura. É a introdução, a página 23, itens 4, inciso 16 e 17. É o resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Chama o homem rico vicioso a esse amante vulgar que ama o corpo antes que a alma. O amor está por toda parte na natureza, que nos convida a exercitar nossa inteligência. É encontrado até nos movimentos dos astros. É o amor que orna a natureza de seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa sua morada lá onde encontra flores e perfumes. É ainda o amor que se dá a paz aos homens, a calma ao mar, o silêncio aos ventos e o sono à dor. O amor que deve unir os homens por um laço fraternal é uma consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal como lei natural. Sócrates, tendo dito que o amor não é um Deus nem um mortal, mas um grande demônio. Quer dizer, um grande espírito presidindo ao amor universal. Esta afirmação lhe foi, sobretudo, imputada como crime. A virtude não se pode ensinar, ela vem por um dom de Deus àqueles que a possuem. É aproximadamente a doutrina cristã sobre a graça, mas, se a virtude é um dom de Deus, é um favor que se pode pedir, porque ela não é concedida a todo mundo. Por outro lado, se é um dom, ela é sem mérito para aquele que a possui. O Espiritismo é mais explícito. Ele diz que aquele que possui a virtude e adquire os seus esforços em existências sucessivas, em se despojando pouco a pouco das suas imperfeições. A graça é a força da qual Deus favorece todo homem de boa vontade para se despojar do mal e fazer o bem. Para os esclarecimentos, passo a palavra aos amigos Mara e Eurípides. Boa noite, então, a todos. Bem-vindos mais uma vez nesta casa, nesta noite, para este momento de reflexão, para que estudarmos hoje, falando sobre este resumo da filosofia de Sócrates e Platão, dentro aqui da filosofia espírita, trazendo este entendimento sobre, hoje, o tema, né, Mara? Falando sobre o amor. Boa noite, Mara. A Mara vai começar a introdução, falando um pouco aqui, e no decorrer nós vamos aprofundando. Quem quiser fazer perguntas, mais uma vez, pode levantar a mão. Temos aí os nossos colegas, amigos voluntários, que estarão aí com papel e caneta para lhes auxiliar. Então, mais uma vez, boa noite, que possamos com este estudo refletir um pouco mais à luz do Evangelho de Jesus. Boa noite, Eurípides. Mais uma vez e novamente aos internautas. Nós gostaríamos de conversar um pouquinho com vocês numa reflexão de uma pergunta que me foi feita, e não só uma vez. Quando das nossas conversas, e aqui na casa, e até do próprio momento do acolhimento, muitas pessoas me perguntaram qual a necessidade de nós estarmos aqui falando sobre Sócrates e Platão. Qual a necessidade desse início do Evangelho? Nós achamos interessante, né? É sempre bom quando nós temos o retorno das pessoas. Não foi à toa que Kardec obteve tantas respostas, porque
ele questionou, ele buscou, ele não se intimidou com a equipe espiritual, diga-se de passagem, né? De elevada condição, e surgiram todos esses livros onde ele questionou. Nós temos que aprender a não ter nem medo, nem vergonha, e eu estou falando muito para mim, né, que muitas vezes acontece com a gente na nossa vida, e nós ficamos com aquele ponto de interrogação. Mas por que isso? Porque nós estamos falando aqui, minha gente, de vida. A doutrina espírita não é doutrina de amém. Não é doutrina que se faça gestos, né? Rituais, seja lá o que for, mas é de questionamento, porque fala sobre nós. O porquê, o para quê e o para onde. E nessa questão aqui de Sócrates, por que Kardec foi buscá-lo? Olha, lá na introdução do Evangelho, no objetivo, está escrito, né, o subtítulo, objetivo desta obra. Qual que é o objetivo desta obra? Aí veio para nós a explicação. Podem dividir-se as matérias contidas nos evangelhos em 5 partes. Então, nos evangelhos nós temos 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja e o ensinamento moral. Desses 5, o que mais doutrina espírita busca é a questão moral. Mas é aquela questão moral, quando a gente fala assim, às vezes numa expressão pejorativa, a pessoa não tem moral. Não é isso. É entender o que significa isto. Aí nós fomos buscar esse entendimento. E encontramos a resposta, inclusive em dicionário. Moral, originada da palavra costumes, é um valor universal, aplicado a todo ser humano em qualquer parte. É o conjunto de valores individuais, coletivos, considerados universalmente como norteadores das relações sociais e da conduta humana. Porque os demais não têm valor, aqui como objetivo da obra, tem, com certeza, mas podem acontecer diferenças, mas quando nós falamos de moral, ela é para todos nós. E aonde entra Sócrates? Lá na Grécia. Porque Sócrates foi o filósofo e foi um grande missionário do Cristo. 400 anos antes de Jesus. Quem dorme no ponto é só a gente. Deus não. Jesus não. Os espíritos mais elevados, aqueles que já têm uma posição de entendimento do que é virtude, esses trabalham
agilmente. E Sócrates, como missionário de Jesus, o nosso grande gestor da terra, é o grande gestor de Deus, que foi designado para esse orbe, para nos trazer motivações para a nossa vida, espíritos rebeldes que ainda somos. E Sócrates, então, ele vai trabalhar de uma forma espetacular. Muitas vezes, muitos de vocês aqui já escutaram, alguns estão vindo talvez pela primeira vez aqui, né? Entender que Sócrates era um grande filósofo, foi um grande filósofo. Segundo Emmanuel, um dos maiores, se não maior. Por quê? Pela condição moral dele, a ponto dele não abrir mão dos valores que ele defendia e ser levado à morte através da cicuta. Tendo oportunidade de sair do seu cativeiro, foi preso por quê? Porque ele falava para os jovens, ele falava em praça pública, fazendo as pessoas pensarem. O que resultou? O orgulho e o egoísmo do poderio, né? Falou mais alto, questionaram, ele manteve a posição dele, defendendo, como aqui no nosso caso, a virtude, o amor, uma vida além da nossa. Ele já questionava, ele já pensava que muito mais do que essa terra. E por isso ele foi executado, tendo oportunidade de fugir, tendo oportunidade de ser beneficiado por muitos que o respeitavam, inclusive juízes. Ele disse: não, se eu fizer isto, eu irei contra aquilo que eu ensino. Gente, olha que desafio. Quem de nós, hoje, ainda hoje, e não precisa ser para a morte, não. Pode ser para qualquer outra coisa. Platão, o seguidor dele, um grande filósofo também, foi aluno de Sócrates. Segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele se envolveu com políticas. Então ele ficou a dever, vamos dizer assim, a esse trabalho de postura na vida, de reflexão na vida. Quando a gente vai estudando, né, Eurípides? Quando nós vamos buscando, revendo, fortalecendo nossos pensares, né? Nós vamos observando que sempre estivemos e estamos cercados de amigos espirituais, encarnados ou não, ao nosso lado, para nos ensinar, grandes pensadores. Nós ficamos refletindo na palavra de Sócrates, né? Quando ele fala: chama o homem vicioso a esse amante vulgar que ama o corpo antes que a alma. Acontece isso hoje, gente? Nós estamos vendo isso? Hoje é ter o corpo mais bonito, ter as posses. É proibido? Não.
absolutamente. Cuidar do nosso corpo é o nosso dever, mas nada em excesso. O que é que nós estamos ensinando aos nossos filhos, à nossa geração, a esta geração que está vindo aí? Que é aquela geração que vai decidir por nós, que vai cuidar de nós. Que valores, que virtudes, como diz Sócrates, a virtude não se pode ensinar, ela vem por um dom de Deus àqueles que a possuem. Para eu ensinar alguma coisa a alguém, eu preciso pelo menos ter conhecimento dela. Não é ser perfeito. Não existe perfeição aqui na terra. O único perfeito a gente conseguiu crucificar. Mas estamos a caminho da perfectibilidade, buscando entender o que significa essa questão de valor. Eu fui atrás, Eurípides. Eu falei, peraí, o que o Sócrates está dizendo para nós aqui? E eu fui buscar o que é virtude. Olha, lá no livro A Gênese, a virtude, Gênese de Kardec, né? Ele codificou, né? Ele escreveu, não criou. O que nós conversamos aqui não é da época de Kardec. Sempre se foi estudado. Tudo que nós estudamos aqui, desde que o mundo é mundo, na condição de cada povo. Ele simplesmente organizou, era a hora. E ele fala na Gênese, a virtude no mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Se a gente conseguir aqui, como nos dizem os amigos espirituais, calma, passo a passo. Nós temos muitas vidas pela frente. Façamos o melhor hoje. Para todos nós. Eu escutei ontem um comentário de uma pessoa, eu achei fantástico. Não a conhecia, ela não me conhecia, um papo iniciado no meio da rua. Não sei porquê. E conversa vai, conversa vem, ela me disse assim, se a gente, cada um que tivesse mais, tirasse um pouquinho para dividir em cada um que tem mais, nós conseguiríamos sanar a penúria da fome na terra. Não sei a religião dela, mas Divaldo, nas suas palestras, Dr. Haroldo Dutra, falam isso também. Os amigos espirituais, se cada um der um pouquinho do seu, é um pouquinho de cada um, a fome seria extirpada. Achei super interessante o comentário dela. Não falei nada, continuamos um pouquinho do assunto ali, nos despedimos e pronto. E aí nos encontramos agora com os pensamentos da virtude, das virtudes. Então, nós falamos para vocês que doutrina espírita é pensar, analisar, buscar fazer o melhor que se possa, no passo que der conta.
Uma casa começa no primeiro tijolo, aliás, pelo saneamento da terra, para depois levantar-se o edifício. Nós somos advindos de muitas vidas aí, muito mais que nós possamos imaginar. Né, Eurípides? O que você acha? Bom, conforme a Mara colocou muito bem, trazendo aí esse entendimento nesse resumo da doutrina de Sócrates e Platão, com base aqui no que o Kardec está nos trazendo, vamos assim entendendo que a maior preocupação deles, né, Mara, era o cuidado com a alma, ou seja, o despertar do ser, daquela essência que todos nós somos. E tratando este assunto de hoje, onde nós estamos aqui estudando, refletindo aqui esse item 16 e 17, falando um pouco dessas virtudes que nós devemos despertar em nós, principalmente aqui a essência do amor, desse amor universal, desse amor fraternal que Jesus nos convida a fazer pelos outros aquilo que se quer para si mesmo, né? Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele tem um capítulo que ele diz sobre esse amor fraternal. E aí ele diz assim para nós, que às vezes as afeições familiares, os laços consanguíneos, as simpatias naturais podem ser manifestações muito santas da alma, quando a criatura a eleva no altar do sentimento superior, ou seja, quando nós realmente desenvolvemos esse amor fraternal de forma assim correta, né? Levando isso sem aquele apego, sem aquela questão de posse, de forma assim leve, suave, vamos colocar assim, entendendo o momento de cada um, entendendo a relação de cada um. E aí Emmanuel diz assim ainda, que por excesso de preocupações, muitos cônjuges descem às cavernas do desespero, defrontados pelos insaciáveis monstros do ciúme. Ele coloca assim também que às vezes, por demasia de cuidado, inúmeros pais prejudicam os filhos. E aí ele vem nos colocar o seguinte, o equilíbrio é a posição ideal. Esse é o ponto-chave, este é o sentido correto para nós darmos entendimento a tudo. Porque não é dar tanta corda, igual diz assim no popularmente falando, né, dar linha, por exemplo, para a criança, mas também saber regrar, saber controlar, saber cuidar e não deixar a deriva, vamos dizer assim, no momento atual, hoje, conforme o que acontece, muitas das vezes os pais, ao invés de ter aquele cuidado amplo com o filho, preferem largá-lo ali no celular, no computador, e aí não presta nem atenção no que o filho está fazendo. Então esse equilíbrio, esse cuidado, esse autoanálise do que o filho está fazendo. Porque nós vamos pensar assim, poxa, mas ele também tem livre-arbítrio? Tem, mas livre-arbítrio é responsabilidade. E será que uma criança hoje tem responsabilidade plena pelos seus atos? Ou seja, pode ser cobrado da mesma forma que nós aqui podemos ser cobrados pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, né? Muitas das vezes fala assim, coisas de criança, mas e aí? Até onde vai essas coisas de criança? Até onde nós, pais, deixaremos nossos filhos ter essas atitudes e não ter uma correção, vamos dizer assim, adequada, pautada nesse equilíbrio, nesse amor, né, nesse envolvimento maior que Emmanuel vem nos dizer. E assim ele diz assim, que a fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas, ou seja, a fraternidade pura, esse entendimento realmente desse amor, dessa livre escolha, ou seja, dessa liberdade de saber dosar as coisas, de ter de fato esse equilíbrio. Estudando um pouco sobre essas questões, onde está falando aqui neste capítulo, que o amor que deve unir os homens por um laço fraternal é uma consequência dessa lei, dessa teoria de Platão sobre a lei do amor universal, ou seja, da lei maior que é a lei de Deus. E aqui mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no
versículo 8, quem quiser acompanhar aí, que tiver com o livro, onde está assim, instruções dos Espíritos, a lei de amor. Então, na página 111 aí. Diz assim, que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos, mais avançado e corrompido só tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos, e o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Olha só, então esse entendimento maior do amor, né, Mara, vem resumir tudo isso na lei maior, que é a lei de Deus. Ou seja, e qual é a lei? Conforme Jesus vem nos mostrar, amai-vos uns aos outros, fazei o que eu fazia, em que sentido? Fazendo pelo outro aquilo que se quer para si mesmo. Então aí nós vamos compreendendo um pouco dessa lei natural, dessa lei verdadeira, que é a lei de amor, essa lei fraternal, quando nós vamos todos nos identificando como irmãos nesta fraternidade pura, neste entendimento. Conforme Emmanuel traz nessa leitura de amor fraternal, ele coloca que às vezes esse amor consanguíneo nem tantas vezes ele é tanto assim, porque às vezes a gente sabe, e muitas das vezes acontece, os irmãos se separam, vão morar em outro estado, até em outro país, e às vezes nem se fala, nem se vê, e às vezes essa relação com um amigo, com uma pessoa do trabalho, ela é mais fraterna, ela se torna mais pura, mais gostosa, vamos colocar assim, né? E aí para a gente trazer assim uma historinha bem legal, nesses tempos de hoje, para a gente entender, uma criança dos seus 4 para 5 anos, um irmãozinho ali dos 8 para 10 anos, ele foi diagnosticado com leucemia. E aí os pais foram explicar para aquela filhinha que o seu irmão teria que ir para um hospital, que lá teria que passar por certos cuidados, que ele ia demorar um tempo para ela poder ter a condição de vê-lo, né? E aí explicando para ela também que talvez quando ele voltasse assim, totalmente sem cabelo, totalmente sem carequinha, que não era para ela zombar do irmão, que era para ela ter cuidado com ele e entender aquela situação que ele estava assim meio doentinho mesmo. E aí o tempo passa, a criança é hospitalizada, é internada, e quando vem o retorno para casa, esta criancinha de 4 para 5 anos, ela corre até o banheiro, pega a tesoura da mãe e ali corta alguns pedaços do seu cabelo e desce as escadas correndo. Quando ela chega, os pais já abrindo a porta, ela de cara com o irmão, ela olha para ele assim, ele com um bonezinho vermelho na cabeça, ela tentando ver se realmente de fato ele estava sem seu cabelo, e aí ela percebe e ela vai e estende a sua mão cheinha dos seus cabelos para o seu irmão. Esse seu irmão, num gesto assim totalmente carinhoso, ajoelha de frente a ela e coloca o seu boné na cabeça dela. Isso é o amor fraternal que Emmanuel vem nos mostrar. Esse é o amor fraternal que nós temos que ter, não só com os entes familiares, com aqueles que estão ao nosso redor, mas com todos. Assim Jesus vem nos colocar que amar também os inimigos. Por que amá-los? Porque nós sabemos que somos todos irmãos. E até quando nós vamos ficar nesse sofrimento de não entender isso e continuar sofrendo porque nós não temos a coragem de ir até o outro, de encontro a ele e pedir perdão, ou seja, mostrar que também somos falhos, né? Mostrar que também estamos neste mesmo passo, neste mesmo caminho evolutivo, onde todos estamos sujeitos a isso, a errar, mas que temos a condição de voltar, conforme Jesus coloca, volte, né, Mara? Reconcilie, ou seja, reajuste, peça perdão, faça algo para mudar tudo isso e continuar sua trajetória, seguir adiante, porque só iremos seguir adiante quando nós reajustarmos este caminho, porque Jesus já dizia, nós só iremos daqui quando
nós quitarmos o último ceitil por ceitil. Ou seja, nós só deixaremos de reencarnar aqui para reajustar toda essa nossa caminhada quando de fato tivermos compreendido toda essa essência desse amor que nos faz caminhar mais suavemente, levando conosco os outros sem essas questões pautadas no orgulho, no egoísmo, nas nossas vaidades, nessas questões que ainda são essencialmente da carne, vamos colocar assim, conforme a leitura colocou hoje para nós, que o homem vicioso é esse amante vulgar que ama o corpo antes que a alma. Todos nós ainda, em algum ponto, precisamos corrigir certas questões que ainda estamos dando muito mais valor às questões materiais, às questões do corpo, às questões da carne, esquecendo a essência daquilo que somos. Espíritos imortais a caminho dessa ascensão espiritual que todos nós estamos destinados, quer nós queiramos ou não. Se nós não quisermos, nós ficaremos paralisados no tempo, vamos colocar assim, e algum momento nós seremos cobrados por isso, porque nós não demos continuidade ou nós não prosseguimos, né, Mara? Porque nós não quisemos caminhar. Nós temos a escolha, o livre-arbítrio é nosso, mas saberemos que em algum momento nós teremos que prosseguir. E aí nós vamos entender todo esse processo, por quê? Porque a alma não depurada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que teve na terra. A morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para o lugar onde os mortos se têm de reunir. Que felicidade há de encontrarmos lá aquelas pessoas que aqui já conviveram conosco, né? Então, se nós queremos encontrá-los bem, temos também que partir bem, né, Mara? Porque é no processo de sintonia. É nesse processo que nós estaremos sintonizados com eles de lá. Porque senão, conforme Jesus disse, na casa do Pai há muitas moradas, e essas moradas elas equivalem à moral de cada um, nós teremos a condição de estar com esses familiares queridos, vamos pôr essas pessoas queridas, se nós estivermos numa vibração boa, numa sintonia boa, e a mesma coisa requer deles lá, porque o plano de lá é o mesmo, condição que cada um está aqui. Também estão em processo de aprendizagem da mesma forma como nós. Sempre, e é um processo constante. Não é que a gente mudou de roupagem, ou seja, voltou para o mundo espiritual, que nós vamos transformar sem essa depuração na carne, sem viver aqui trabalhando esses egoísmos, esses vícios que ainda nos consomem, nos corroem por dentro. Mais alguma coisa, Mara? Alguma pergunta que já chegou? Bom, então temos aqui uma pergunta para a gente poder trabalhar juntos aqui. Quem quiser fazer perguntas, podem procurarem os nossos amigos voluntários aí para direcionarem aqui. Falando hoje sobre essa lei de amor, lei fraternal, do amor fraternal, que Jesus nos convida a refletir sobre amar-nos uns aos outros, fazendo aos outros aquilo que se quer a si mesmo. Mara, dentro desse contexto aqui que nós estamos estudando sobre o pensamento de Sócrates, também de Platão, dentro dessa visão da doutrina espírita, esse resumo que está quase aqui terminando, nós estamos aqui encerrando o versículo 17, o item 17, ainda falta o 18, 19, 20 e 21 para terminar o resumo da doutrina de Sócrates e Platão, aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, e entrarmos assim no capítulo 1, que é o capítulo Eu Não Vim Destruir a Lei, falando das 3 revelações de Moisés, do Cristo e também da doutrina espírita do Espiritismo. Bom, nesse resumo assim da doutrina de Sócrates e Platão, nós vamos entender que a evolução ela é compulsória e é conseguida pelo esforço individual, ou seja, fazendo assim pelos outros o que queremos para nós mesmos. Dando esse sentido, cada um é responsável pelo seu próprio crescimento, mas não caminharemos sozinhos. Todos necessitamos uns dos outros. E essa orientação não se restringe aos encarnados, ela abrange também aos desencarnados, pois em qualquer condição em que nós nos encontramos, somos uma individualidade em evolução, ou seja, a cada um segundo as suas obras, independe deste ponto que nós estamos, independe do ponto que eles estão. No livro A Gênese, no capítulo 1, no item 50, Kardec, com os amigos espirituais, nos diz assim, que os espíritos ensinam exclusivamente o que é necessário para colocar o homem
na trilha da verdade, mas abstém-se de revelar o que o homem pode descobrir por si mesmo. Ou seja, o Cristo veio e nos disse: fazei ao outro o que se quer para si mesmo. O que é que nós temos que fazer afinal? Buscar nessa essência, Mara? Buscar nesse conteúdo, entender o que é essa proposta de caminhar, seguirmos juntos, buscando essa continuação, essa trajetória evolutiva nossa. Então, às vezes assim, igual o Chico coloca que Jesus não nos pediu que a gente escalasse o Everest, não pediu que a gente fizesse tanta coisa, mas apenas que nos amássemos. E às vezes a gente aqui complica, Mara? Nós amassa, Mara? E aí a gente complica um pouco e não entende a individualidade do outro. Às vezes a gente quer impor as nossas condições, às vezes a gente quer que o outro faça coisas que nem nós ainda estamos na condição real de buscar, de fazer, de caminhar, de prosseguir desse jeito. Então, às vezes a gente quer que o outro seja aquilo que nós ainda não temos condições de ser. Então, Mara, alguma outra questão? Olha, pessoal, nós estamos, enquanto Eurípides estava falando, sobre a questão da lei de amor, é uma lei. Não é o amor, esse amor que a gente conhece hoje, ainda hoje, É um amor que nós estamos a cada dia aprendendo. Quando a gente cede um pouquinho daqui e dali, quando nós temos um olhar diferenciado, todas esses incisos aqui, Kardec deixou para nós como fala de Sócrates. São falas de um homem de antes de Cristo, Olha, ele fala: o amor está por toda parte na natureza, que nos convida a exercitar nossa inteligência. É encontrado até nos movimentos dos astros. É o amor que orna a natureza de seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa sua morada lá onde encontra flores e perfumes. É ainda o amor que dá paz aos homens, a calma ao mar, o silêncio aos ventos e o sono à dor. Olha assim, que profundidade, o quanto ainda nós temos que aprender. E para adquirir-se algo, é necessário que eu vá tendo consciência disto. E nós fomos buscar a questão da consciência moral. Porque Eurípides nos trouxe aqui a lei de Deus. E lá na questão 629, o bem e o mal do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos amigos espirituais: que definição se pode dar da moral? Abre aspas, os espíritos respondem: a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Muito bem. Aí nós fomos buscar lá na Gênese, novamente, nos parágrafos 19, 20, 22 e 23. E aí os amigos espirituais, os estudos de Kardec junto aos amigos espirituais nos trazem: aprendendo a suportar as convulsões sociais. Nós estamos um pouco nas convulsões sociais? É para pensar. O momento que estamos vivendo está nos trazendo esta questão, este pensamento, este movimento meio desconexo, que anda mexendo conosco. Olha,
convulsões sociais do período de transição. Nós estamos numa transição. Mundo de provas e expiações para regeneração. A humanidade será abençoada com o raiar de um novo dia, que se seguirá à noite de tormentas, marcado pelo estabelecimento de uma nova ordem social. O homem encontrará, assim, campo livre para desenvolver plenamente suas capacidades intelectuais e especialmente as morais, as virtudes. As principais características dessa nova era, como esclarece Kardec, estão sintetizadas assim: o progresso moral, secundado pela inteligência, refreará as paixões e garantirá a felicidade na terra. Enquanto houver paixão, aquela coisa meio eufórica, meio que perdida, meio que ansiosa, é o que nós estamos vivendo hoje. É o que mais se fala. Ansiedade, depressão, é o aqui, é o agora. É o não pensar. A unidade de crença, fundamentada na fraternidade universal. Olha aí outra vez a fraternidade, né, que você trouxe para nós aí, ó. Dissiparão os principais antagonismos religiosos. Não terão mais antagonismos. Essa religião é minha, esse aqui é minha. Jesus não teve religião. A religião de Jesus foi o amor. É o amor. Por isso que foi falado, inclusive, por Sócrates, Platão e N estudiosos, filósofos, pensadores. Estamos vendo vários movimentos das igrejas em favor das famílias, do não suicídio, porque chegamos a um ponto limítrofe dessa situação, onde a gente é sacudido pelo pensar, o que eu devo fazer? E as respostas estão aí, ó. Multiplicar-se-á o número de instituições beneméritas, apoiando os que sofrem. Não precisa nem falar, né, gente? Todas as casas religiosas, principalmente hoje, estão enquadradas em grupos em favor do outro. A legislação penal será mais justa. Os preconceitos estarão enfraquecidos, serão eliminados. Cor, raça, posição, seja ela qual for, não importa. Amor não tem vestimenta física. Amor é amor. É universal, é algo que nós ainda estamos muito aprendendo. Quando falamos para vocês, estamos falando para nós. Se o outro é diferente, vamos amá-lo da mesma forma. Está na nossa família, é para que nós aprendamos a amar. Família é aquilo que não ficou bem resolvido da outra vez. Está sendo dada a oportunidade. Então vamos aprender a amar além das aparências, das convenções sociais ainda. A humanidade estará mais espiritualizada pela rejeição das ideias materialistas. É meu, eu quero ganhar em cima do outro, o outro é problema dele, não quero nem saber, eu quero ganhar. Olha, esse plantio é sério.
regra de ouro da aceitação universal que se encontra no Evangelho, ensinada por Jesus como sendo guia seguro de efetivação moral dos nossos atos. Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Está em Mateus 7,12. Eu não devo querer para o outro aquilo que eu não quero para mim. Vem fechar um pouco na nossa reflexão, aliás, no que nos traz o livro da Gênesis. O mundo será governado por esta divisa: caridade, fraternidade, benevolência para todos, tolerância para todas as crenças. Eu preciso mudar. O outro pensa diferente, eu vou respeitar. Olha, eu te respeito, eu tenho essa posição, mas eu respeito a sua. Vamos dar um tempo. As coisas se organizarão. A sabedoria, né, não precisa nem falar, da equipe espiritual que orientou, embasou Kardec, não é algo para se brincar. É muito sério. Antes de apontar o dedo para alguém, eu aponto para mim. Quem tem que aprender sou eu. E não é fácil. A cada dia o seu bem e o seu mal. Vamos errar? Vamos. Vamos sim. Vamos aprender? Vamos. É na dor. A dor nos move. Lembrando Leon Denis mais uma vez. Eu nunca esqueço dele. A irmãzinha dor. Ela nos faz assim, ó. Você não foi não? Então você vai. Aprenda. Né, Eurípides? Muito bem, Mara. Uma pergunta que chegou, indagando o seguinte: mas quando o outro não lhe quer bem, apenas o deseja mal, emana cargas negativas e invejas, como proceder? Afastar ou ajudar? A Mara está colocando aqui como que a gente vai perceber que o outro às vezes está emanando energias negativas. Se o outro está emanando energias negativas, tem que ter um receptor, né? Da mesma forma, se o outro está emanando, nós estamos recebendo. Ou seja, quando eu sinto que o outro está depositando em mim, eu também estou naquela mesma sintonia, eu estou naquela mesma vibração desse companheiro, né? Então, o que Jesus nos alerta com tudo isso? Elevar os nossos padrões vibratórios, ou seja, orar e vigiar. Quando um está nessa condição, qual é o passo nosso? Orar e vigiar. Mas para a gente entender um pouco mais, em Marcos capítulo 6, 7, versículos 7 a 13, Jesus traz essa passagem assim, quando ele diz que se uma pessoa não te quiser bem lá na casa dele, quando você sair de lá, sacudir os pés e retirar a poeira dos seus pés, não é, Mara? Então, qual que é o sentido de tudo isso? Se aquela pessoa não lhe deseja bem, não lhe quer bem, como se diz, você tem que simplesmente ter esse contexto. Entender que você não vai agradar a todos, né? Mas que você também não tem que desejar o mal para ela, porque se você está desejando também, vocês estão emanando as mesmas vibrações. Então, é sacudir o pé, ou seja, deixar para lá, porque se você conservar essas mágoas, se você conservar essas questões, estamos todos vibrando na mesma sintonia, ou seja, de que está adiantando esse entendimento que Jesus nos traz sobre a outra face, ou seja, sacode a poeira, ou seja, larga isso para lá. Não dê sentido a isso, porque quando a gente dá sentido a isso, a gente traz essas emanações para dentro da gente e a carga pesada, a gente vai fortalecendo esses desamores, essas questões todas. Daqui a pouco, eu costumo dizer assim, o outro está lá quietinho na vida dele, lá, às vezes jogando futebol, vendo a novela, e nós estamos aqui morrendo de raiva do sujeito.
né, Luciano? Então, o que adianta? Às vezes a pessoa não está nem aí, falou aquilo e está nem aí para nós, está lá levando a vida dele normal e nós aqui morrendo de raiva. Nós é que estamos correndo por dentro, nós é que estamos com esse sentimento, mágoa, essa profunda em nós. Então, Jesus fala justamente isso, sacode a poeira, ou seja, deixe isso para lá, em outros termos, né? Não conserve essas mágoas. Para a gente entender, fechar também a nossa fala, o fim do nosso tempo aqui já está chegando. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, também na página 113, o último parágrafo aí, quem está com o livro para acompanhar. Página 113, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, na página 113, o último parágrafo, depois do item 10 aí. Fala assim: amar no sentido profundo da palavra é ser leal, probo, consciencioso para fazer aos outros o que quereria para si mesmo. É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que oprimem vossos irmãos, para abraçá-las, e é encarar a grande família humana como a sua, porque essa família vós a encontrareis em um certo período em mundos mais avançados. E os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. É por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus vos deu livremente, visto que, a vosso turno, estaríeis bem contentes se vossos irmãos vos dessem do que tivesseis necessidade. A todos os sofrimentos, daí, pois, uma palavra de esperança e de apoio, a fim de que sejais todo amor, todo justiça. Ou seja, dentro dessa pergunta, se às vezes o outro não coaduna com os nossos pensamentos e nós também não coadunamos com o dele, ou seja, não seguimos os mesmos rumos, né? Exemplo assim de uma pessoa que é dada a vícios e outras questões maliciosas. Nós não precisamos estar com ele. Jesus não disse que amar os inimigos é para a gente se ajuntar a eles, né, Mara? É para a gente respeitá-los na sua essência e fazer isso, ou seja, sacudir a poeira. Se ele não entendeu, um momento ele vai despertar, um momento ele vai caminhar por si só, porque a todos serão cobrados, conforme todos nós aqui neste momento aqui estamos buscando, através dessa reflexão, clarear um pouco mais as nossas ideias, fortalecer um pouco mais as questões que nos afligem, tentar proceder de forma melhor daqui para frente. Então essa é a proposta maior da doutrina espírita, fazer o homem melhor, ou seja, se tornar um ser melhor através de quê? Através desses ensinamentos, através da compreensão desta doutrina. Então, quando a gente começar a entender que se o outro deposita cargas negativas, nós fazemos o contrário, vamos doar cargas positivas. Ali você já para, pensa, reflete e já começa a orar. Porque quando você já começar a orar naquele momento, você já eleva seu pensamento, você já sai daquela vibração, finge que nem está ouvindo o que a pessoa está passando ali para você e você sai dali tranquilamente. Agora, se você entra naquela vibração, sai dali com dor de cabeça, igual se fala, sai dali morrendo de raiva e daqui a pouco coração disparado, palpitando, pressão sobe, aí você chega em casa esbravejando, xingando, descontando em qualquer pessoa, e aí como fica? Dorme mal, no outro dia levanta mais cansado ainda, por quê? Porque vibrou a noite toda naquela sintonia. E às vezes a pessoa está lá na casa dela, dormiu tranquilamente, nem está nem o que falou e tal, né? Então é esse o processo de realmente não absorver essas questões negativas, essas energias, e assim nós vamos entendendo tudo isso, porque lá na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os Espíritos nos influenciam, e eles dizem que muito mais do que nós imaginamos. Então, se às vezes é um companheiro que está por trás ali, obsidiando aquela pessoa, ou seja, induzindo aquela pessoa a cometer os equívocos e de derramar em cima de você, e você está ali com as anteninhas captando tudo aquilo ali, e vai entrando naquela sintonia, quando percebe já está os dois brigados. Isso mesmo, como a Mara colocou, de ordinário, eles nos dirigem o tempo todo através dos nossos pensamentos, e nos provocando, de certa forma, os atos, né? Então, no mais, Mara, tem mais alguma coisa para falar? Então, tá bom.
Nosso tempo também já se esgotou. Agradecemos a todos pela presença mais uma vez nessa noite, que possa ter servido de alguma forma para a reflexão e que possam retornar em segurança aos seus lares. Aos nossos queridos amigos de casa, os internautas, também o nosso abraço e o nosso muito obrigado.